ações. É claro que nem sempre é tão fácil, né? Parece um grande labirinto em que eu não sei muito bem um caminho ou qual é o caminho certo, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, existem vários caminhos para atingir um mesmo objetivo. E também existem vários caminhos que vão fazer com que você não atinja determinados objetivos. Então, falar em planejamento estratégico é basicamente conhecer e conhecer muito bem a organização e para quais passos, para qual direção essa organização quer seguir. Então, se a gente for pensar na nossa vida, já é complexo, né? Imagina pensar numa organização gigantesca. A sensação que nós podemos ter é essa, uma sensação de caos. Então eu falo que o planejamento estratégico, sim, ele perpassa pelo caos. Tá? Acho que o início do planejamento estratégico, né, esse bem o que é, ele começa num embaralhado de informações. Você tem uma organização com muitas informações, com muitos departamentos, com muitas pessoas, com diferentes ideias, e de repente você tem que pensar em um plano para esse grupo, para essa organização, para o futuro, direcionado para o futuro. Então, quando falamos de planejamento estratégico, estamos, sim, falando sobre questões ligadas à organização de informações, à sistematização dessas informações, a ter objetivos e metas, e planejamento estratégico é uma ação ligada à visão da organização. Ou seja, aonde eu quero chegar, né? Quando eu alcançar essa meta, qual será a minha próxima visão? Então, esse é um outro ponto importante. Planejamento estratégico não é único, não é imutável. E sim, é desejável que as organizações tenham sistematicamente o seu planejamento estratégico sendo revisto, sendo redirecionado a cada período, a cada momento histórico, né? Mas vamos lá. O que é um planejamento estratégico? Ele consiste em escolher um objetivo e desenvolver um método ou estratégia para alcançá-lo, né? Para alcançar esse objetivo. Então, percebam, novamente, tem a ver com adotar um determinado objetivo, ter em vista uma determinada meta e também se pensar em como alcançar esse objetivo, essa meta. O planejamento estratégico possui o foco de intervenção no momento e no futuro da organização. Então você vai pensar um planejamento estratégico, as organizações irão refletir sobre um planejamento estratégico considerando o momento atual com as suas dificuldades, facilidades, oportunidades, ameaças e olhar para um futuro, 2 anos, 5 anos, né? Aí depende muito do período desse planejamento estratégico. Mas você vai olhar para o futuro e vai verificar de que forma estas que hoje são as nossas ameaças podem ser bem trabalhadas. De que forma essas oportunidades que estão aqui hoje para a nossa organização podem ser potencializadas. Então o planejamento estratégico é um conjunto de ações pensadas justamente para que você tenha um crescimento cada vez maior da organização, ou melhor, um direcionamento para aquilo que a organização, que a gestão acredita ser o mais importante, o mais pertinente naquele momento. E é por meio do desenvolvimento desses planos estratégicos que a alta direção da organização deixa claro como a empresa se posicionará no mercado, no presente e no futuro. Bom, então já começamos a ter uma ideia aí de procedimentos iniciais de um planejamento estratégico. Eu falei aí, alta gestão, né? Alta direção da organização. E sim, em diversos pontos, é por meio da alta gestão que se dá o início de um planejamento estratégico.
O que vai ser o diferencial depois é como essa autogestão, essa alta administração da organização, vai, de forma democrática ou não, considerar elementos de outros atores da organização, de lideranças, de trabalhadores de uma forma geral, né, que sim, podem contribuir bastante para o planejamento estratégico. Continuando, por que ele é importante? Percebam que hoje a nossa videoaula ela é muito mais introdutória, em que eu quero mostrar para vocês o que é, por que é importante, o que pode acontecer se eu não tiver. Nas próximas, nós teremos aí conteúdos mais relacionados a ferramentas, inclusive, que eu posso utilizar no planejamento estratégico. Então, voltando, por que ele é importante? Porque justamente é por meio do planejamento estratégico que vai me possibilitar compreender, né? Compreender no que tange a minha organização de trabalho.